Muito obrigada. Peço desculpas que é até aí onde vai meu português. Eu estou muito honrado de estar aqui e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, porque vocês tecnicamente são também os anfitriões desse programa de sustentabilidade que a Camila acabou de introduzir. Estamos fazendo somos também os anfitriões conjuntos com o apoio dos nossos parceiros no Columbia Global Center. Então, muito obrigado por estarem aqui. Estou muito honrado de estar no Brasil pela primeira vez. Eu fiz um tour para São Paulo alguns dias atrás e ontem cheguei ao Rio. Então, é maravilhoso estar aqui. Eu vou falar sobre como podemos avaliar a sustentabilidade urbana. Primeiramente, eu vou começar enfatizando por que a sustentabilidade nas cidades é uma área tão chave na transição na direção da sustentabilidade global. Vocês devem ter ouvido que você não pode gerenciar se não medir. Então, medir é muito importante. Falamos um pouquinho sobre quantificação dos impactos climáticos e também outros esforços para você evitar os danos no nível das cidades. Como você pode quantificar no nível das cidades e no nível organizacional. Que você tenha essas métricas disponíveis para poder avaliar o progresso e comparar diferentes cidades e organizações. E para você poder responsabilizar os formuladores de políticas, as organizações, etc. Então, é muito importante. Vou buscar aqui o meu controle remoto. O verde? Ok. Então, a Camila já fez a minha apresentação, alguns dos livros que eu publiquei, a Cidade Sustentável. Eu vou dar uma cópia para os prefeitos e eu tenho outras cópias com os meus colegas, então se vocês estiverem interessados, podemos também oferecer. E eu traduzi esse livro em chinês, eu mesmo, e nós publicamos na China com a City Press. A China, como vocês sabem, tem diversas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Com a taxa de urbanização muito rápida e a industrialização, é muito importante que as cidades se desenvolvam de uma maneira sustentável. Também temos o ecossistema financeiro, que o meu colega Satya vai falar sobre isso amanhã, vai falar sobre alguns instrumentos inovadores financeiros que as pessoas podem utilizar para fazer uma transição bem sucedida, para a gente chegar à sustentabilidade. A gente, para isso, precisa de tecnologia, precisamos de políticas, estamos falando sobre a abordagem de stakeholders, que a gente tem que ter as comunidades de base participando, a parte pública, e falamos também sobre o financiamento, porque tem que ver também dos setores privados, porque os recursos públicos são limitados. E amanhã vamos falar um pouco mais sobre isso. Como é que a gente define uma cidade sustentável? É o que você lê no livro. É uma cidade que emprega recursos de modo tão eficiente quanto possível, utilizando fontes de energia renováveis tanto quanto possível, praticando reciclagem em larga escala e buscando minimizar ao máximo o impacto no meio ambiente. Então, precisamos falar de sistemas urbanos sustentáveis, que incluem transporte acessível, com opções que são baratas para o público. Precisamos de saúdes públicas, com a importância disso durante a Covid, nós vimos, né? E precisamos de acesso a um sistema alimentar com um bom gerenciamento, que é uma questão aqui também, né? Eu ouvi
que a taxa de reciclagem é de 4% ou algo assim. Isso tem que subir, é claro. Então, a gestão de resíduos é muito importante. E também o tratamento de esgoto, que é parte dos sistemas de tratamento urbano, que tem que ser construídos e mantidos. E melhorados, é claro, para uma transição bem sucedida para a sustentabilidade urbana. E parte dessa equação são as finanças. Precisamos de dinheiro, financiamento. Você vai precisar de ajuda do setor privado e vão precisar de PPPs e outras maneiras para a gente chegar lá. Precisamos de gerenciamento das organizações que podem incorporar algumas das dimensões de sustentabilidade na tomada de decisão rotineira. Por que cidades? Primeiramente, essa é a taxa de urbanização. Alguém falou nesta manhã que a taxa de urbanização vai chegar a 80% até 2050. Então, acho que em 2017, o mundo, pela primeira vez, tinha mais pessoas vivendo nas cidades do que em áreas rurais. Então, quando falamos sobre mudanças do clima ou impactos do clima, todos esses impactos vão ser magnificados na cidade, por causa do tamanho da população. A gente pode ser um puro ambientalista, mas a maior das pessoas, elas se preocupam com as mudanças do clima por causa do impacto na vida delas e no trabalho delas. E esse impacto, então, vai chegar nas cidades e não importa se vem da poluição do ar, do oceano ou da mudança do clima. Essas coisas vão ter um impacto que é ainda maior na cidade onde as pessoas moram. E por que isso é importante? A sustentabilidade urbana, porque aumenta a exposição com mais pessoas. Então a gente pode observar alguns números. 2% das massas terrestres consomem mais de 75% dos recursos naturais. E 75 é responsável por 75% das emissões, que elas vêm da cidade. Com as mudanças do clima e os problemas ambientais, agora esse é um problema global, mas a causa raiz é local, nas cidades, frequentemente. É por isso que a gente precisa de soluções locais. Apesar da mudança do clima ser global, a gente precisa de soluções locais, porque 75% das emissões vêm de fato das cidades. Isso é muito importante para a gente entender. O desenvolvimento sustentável é sobre a sustentabilidade ambiental. A gente se importa com o crescimento econômico, mas isso é discutido separadamente. Na grande parte do mundo, a gente tem esse conceito de desenvolvimento sustentável, onde o crescimento econômico é um fator importante, também os serviços sociais. E isso é muito discutido. E a igualdade de renda também é um problema maior nas cidades. Se você comparar os níveis de renda, temos pessoas 10 vezes mais ricas na área rural, mas nas cidades você vê pessoas com bilhões, né? Então temos muita desigualdade e precisamos de igualdade para o acesso aos serviços sociais. Então os problemas sociais são muito difíceis dentro das cidades e é muito importante para o espaço de sustentabilidade urbana. Algumas das cidades globais, elas têm essa questão de igualdade de renda para resolver. Aqui nós temos a São Paulo como uma das maiores cidades com essa questão dentro das cidades. Mas cidades industrializadas são desiguais na provisão de serviços sociais, mas também com o desenvolvimento das cidades. E na China também temos muita desigualdade no acesso aos serviços sociais. É uma questão muito importante para a gente lidar. Eu tenho algumas fotos aqui. É só um contraste. As cidades são normalmente mais eficientes no uso de recursos.
Então, se você tem mais pessoas vivendo num edifício, você só precisa de um conjunto de tubulações e de instalações para suprir para essas pessoas todas. Quando você usa casas, você usa mais terreno, você precisa de mais recursos por metro quadrado e você consome muito recurso, muita energia. Uma casa para 5 pessoas, digamos, em vez de uma casa com 500 pessoas num edifício. Sob o ponto de vista da eficiência, é melhor então morar num edifício. Então as cidades são mais eficientes em termos de energia, especialmente nos países em desenvolvimento. Então os países de alta renda, por exemplo, como os Estados Unidos, eles têm populações enormes. Então, eu acho que é por isso que a urbanização seria a única maneira para muitos dos países em desenvolvimento subirem essa escada de desenvolvimento por causa da eficiência energética. Então, dado o recurso que temos e a quantidade de pessoas que temos, a gente tem essa realidade que a gente tem que diminuir as emissões de gás carbônico, então a gente tem que se contentar com o que temos. Nesse sentido, a urbanização contínua pode ser a maneira correta de avançar. Então, uma vez que a gente tenha isso em mente, mais cidades no mundo em desenvolvimento estão priorizando a rede de rodovias, a malha de rodovias, como mostra aqui. E há grandes problemas, porque se você observar essa figura aqui, não tem viadutos. Você pode ver a congregação de pessoas dos dois lados da rodovia, então está priorizando as pessoas com carros. E essa pode ser uma parcela pequena da população. A maior parte da população não tem carros. Então, eles não vão usar essa malha rodoviária. Então, construindo essas malhas, apesar de você estar aumentando a rede de transporte, você tem que perguntar para quem você está construindo. Essas pessoas, elas têm que subir toda essa escada para poder atravessar e depois do fato da construção. E mais tarde você percebe que vai ser muito perigoso para as pessoas passarem por essa passarela. Você vê que tem tantas pessoas tentando passar naquela passarela para atravessar aquela rodovia, porque atravessar seria muito perigoso. Então eles percebem que não foram muito sustentáveis, então eles constroem essas passarelas que ficam lotadas e não são de alta qualidade, podem ser até perigosas. Então esse é um problema. Se a gente, então, estabeleceu que a sustentabilidade urbana é a chave, então os problemas de sustentabilidade urbana são os problemas-chave que a gente tem que resolver nessa transição na direção da sustentabilidade. Então, alguns exemplos de questões de sustentabilidade urbana. Então, para construir na cidade precisamos de mais material, então os ecossistemas vizinhos são destruídos e com essa grande urbanização você pode acabar derrubando algumas montanhas até para você conseguir mais material para construir as casas, os edifícios. E também aqui precisamos pensar no acesso à educação e à saúde, que pode ser bem escasso. Aqui temos uma foto que foi tirada durante os Jogos Olímpicos. Então, aqui você vê como as rodovias ficaram muito engarrafadas. Esse é um dos grandes problemas que temos nessa questão. Falamos sobre educação nesta manhã. Às vezes, é simplesmente muito difícil ter uma figura mais positiva. Eu não quero assustar as pessoas com os desastres climáticos, etc. Então, que precisamos, às vezes, de ter uma visão, porque muitas pessoas preferem motores a combustão. É o que gostamos, né? Porque muita gente gosta daquele barulhinho do motor rodando, esse tipo de coisa.
Mas não é a maioria da população. A maior parte das pessoas, eles gostam de algo que eles possam usar de ir de um lugar para o outro, né? Então, se há um carro bonito, elétrico, que seja bonito, estiloso, mesmo sem o barulhinho do motor, eles vão usar. Então, é uma mudança no estilo de vida, positiva. Então, você pode dizer, se você estiver dirigindo um veículo com combustão interna, tudo bem. Mas você não vai ter incentivos, você vai dar mais incentivos para aqueles mais modernos, mais elétricos, para encorajar as pessoas a adotarem um estilo de vida que seja mais positivo para a sustentabilidade. E também é algo mais estiloso. Quando as pessoas pensam em carros elétricos, eles acham que não é comparável com achavam primeiro que não eram comparáveis com os de combustão interna, mas agora com a Tesla é tudo muito mais estiloso e agora eles têm até uma versão mais barata para competir com as marcas chinesas. Então, essa é uma mudança de estilo de vida positivo. Você não tem que convencer as pessoas que os riscos climáticos vão ser desastrosos, terríveis, para forçar as pessoas a mudarem. É mais produtivo ter essa visão positiva da situação. Esses são os ODS. Falamos sobre a abordagem do stakeholder e as questões de sustentabilidade. Os ODS foram desenvolvidos com uma abordagem mais participativa, com todos os Estados-membros participando no design da estrutura. E convidamos organizações para darem feedback também. Então, foi um processo bastante inclusivo. Esse aqui é o objetivo número 11, que é cidades sustentáveis e comunidades sustentáveis, que tem como objetivo tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Possui 10 metas. Além das 10 metas, temos indicadores. Nós temos 17 objetivos e 213 indicadores, além de diversas metas. Então, as métricas podem ter números associados. No nível do objetivo, é uma descrição, é um conceito, algo mais conceitual. E para as metas, você precisa de mais indicadores. Então, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta. Por que a gente precisa medir a sustentabilidade? Se a gente não pode gerenciar porque não mede, isso é um problema, porque a sustentabilidade é difícil de mensurar. Mas a gente precisa mensurar. E as questões sociais? Como é que você separa as populações para garantir que você está tendo como alvo a população correta? E aí você tem que medir também o acesso dos grupos em desvantagens ou a parte mais pobre das cidades. Mas a gente tem informação nesses locais, isso pode ficar muito complicado, não é? Porque, como é um conceito muito interdisciplinar, a gente começa com esse conceito que pode ser bastante abstrato. Isso não significa que a sustentabilidade é igual a 42. Não é, bom, eu estou nessa corrida de 100 metros e eu faço isso em 10 segundos. 10 segundos quer dizer alguma coisa aqui. É fácil de transmitir para outras pessoas. Mas dizer que a sustentabilidade é 42 ou 66, isso não traz um entendimento do que significa aquele número, porque o conceito da sustentabilidade é muito complexo. E ele inclui muitas dimensões diferentes na sua definição. Tentando qualificar esse conceito de sustentabilidade, um indicador a nível nacional é o que nós chamamos de PIB verde. O PIB ele mede o produto interno bruto, que é derivado das atividades econômicas do país. E a maior parte na China e na Índia, eles adotaram essa medida de PIB verde.
Você pode calcular o PIB de maneira tradicional ou você pode também calcular o PIB levando em consideração os danos ambientais associados com as atividades econômicas. A China fez um piloto há um ano com 11 províncias e o que a China descobriu? Que se você começar a calcular os impactos negativos ambientais em termos de dólares, você consegue ver o crescimento do seu PIB por inteiro. O crescimento do PIB naquelas 11 províncias, na realidade, foi zero. No momento em que a China estava crescendo 30% por ano. Então, isso é um problema muito grande, especialmente para os políticos. Eu acredito que o premier da época estava falando, nós agora vamos medir o PIB verde de agora em diante, mas no segundo ano não mediram novamente. Porque politicamente isso foi uma medida impopular. As províncias que estavam no piloto não ficavam felizes de ver que o PIB delas era zero depois de contabilizar os danos ambientais. Então, existiu muita relutância dos políticos em adotar uma abordagem de PIB verde. Mas essa foi uma boa tentativa. Eu acho que a Índia também está discutindo fazer esse tipo de medição. Por que dados importam? E quais são os dados que importam? Eu não estava aqui mais cedo, mas eu tenho certeza que o Walter mostrou para vocês alguns desses gráficos de emissões. Bom, é assim que a gente mede os dados de concentração. Os pontos verdes são as estações de superfície para poder medir a concentração de gases de efeito estufa no globo. E são medidas em diferentes altitudes e latitudes. As caixas azuis são os observatórios. E os triângulos verdes são as torres, que medem altitudes mais altas e mesmo nível de aeronaves. Então, é assim que nós medimos a concentração de CO2. Olhando esse mapa aqui, os pontinhos vermelhos vazados são algumas medidas que ainda estão em aberto. Nós podemos ver que vários locais estão fazendo medidas, principalmente nos Estados Unidos. Eu acredito que no Brasil também nós temos medidas que já estão determinadas. A África também tem 5 locais que medem a concentração de efeito estufa. É daí que nós recebemos os nossos dados. Muitas das medidas climáticas vem desses observatórios. Eu acho que algumas pessoas não acreditam ainda nesses dados que nós recebemos por 2 razões. Existe ainda muita incerteza nos dados que a gente recebe. A nível municipal, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês depois, as emissões de carbono, as pegadas de carbono das cidades são estimadas. E a estimativa de vocês é tão boa quanto a minha. Nós temos estimativas vastamente diferentes de diferentes institutos de pesquisa. Então, como é que a gente passa essa informação para o público? A gente passa, esses níveis de concentração são muito altos, mas nesse outro estudo tem números muito diferentes. Então, qual o número que eu vou passar para o meu público? E quando se trata de danos ambientais, a mudança climática, nós sabemos que ela é ruim, mas o impacto não é uniforme. Depende da região e depende dos setores industriais. Se você estiver nas regiões mais próximas ao Equador, em regiões tropicais com temperaturas maiores, as pessoas vão precisar de mais dinheiro para gastar com a conta de energia, vão precisar deixar o ar-condicionado ligado durante o verão. Então, isso pode ser... pode haver impactos econômicos prejudiciais. Já os países
que são mais próximos do Equador, como eu falei, eles são países de renda mais baixa. Tem países que têm menos recursos e menos habilidades para se adaptarem à mudança climática. Por exemplo, o uso de tecnologias de irrigação. Por isso que nós lemos os impactos climáticos e comparamos com vários outros países. Na América do Norte, se você estiver no Canadá, alguns graus de aumento na temperatura até ajudam. Se a gente pensar no impacto de 2 graus ou 3 graus de aumento na temperatura, isso pode causar benefícios econômicos. Mas é um impacto que não é linear, não é uniforme nos diferentes países. Por isso que nós conversamos com as pessoas, ainda tem bastante confusão em relação aos dados climáticos. Para muitos lugares, o impacto climático, daqui a 100 anos, se nós continuarmos nesse mesmo caminho, pode causar um impacto de 2 ou 3% no PIB. Então, 3 ou 4% de decréscimo no PIB ou diminuição no PIB não é tão desastroso assim. Não quando comparado com algumas notícias que a gente vê online falando sobre os impactos desastrosos do clima. Então, como eu falei, os impactos são bem desiguais quando comparados de um país para o outro. E entre muitos setores também. Em alguns dos países mais frios, se está ficando mais quente, você não precisa gastar tanto com aquecimento, por exemplo. Então, mantenham isso em mente quando você pensa nos impactos climáticos. Eu não estou negando os impactos climáticos, ok? Eu só estou falando que existe muita incerteza em relação a eles. E as variações a nível mais granular são enormes. Então, eles impactam pessoas diferentes de maneira diferente. Em um país sem recursos, o impacto sempre é maior. Nós devemos, então, nos preocupar mais com a mudança climática do que pessoas de outros países. E, juntamente com a mudança climática, a gente observa a concentração de CO2. Nada que nós façamos hoje vai poder mudar os efeitos climáticos em 2050, mas o que nós fazemos hoje vai impactar as coisas que acontecem depois disso, para as próximas gerações. Nada que nós possamos fazer hoje vai mudar o que vai acontecer até 2050, a menos que a gente consiga capturar as emissões que já estão no ar, e nós não temos a tecnologia para fazer isso. Eu falei um pouco sobre isso porque os dados eles podem ter uma representação ruim. Aqui nesse gráfico, quem emite maior quantidade de CO2? A China aparece aqui como o maior emissor do mundo, mas essa não é a pergunta, não é? Já que a gente quer saber de concentrações de CO2. E para as concentrações, nós temos que medir as emissões acumuladas. Então, olhamos o segundo gráfico aqui. Vemos que os Estados Unidos e a União Europeia são os maiores emissores. Quando eu mostro esses mapas na China, as pessoas falam, bom, isso não é muito justo, né? Mas aí eu sigo em frente e aí eles pedem para mostrar as emissões per capita de CO2. Como vocês podem ver, quanto mais escura a cor, mais alta é a emissão per capita. Os países europeus, mais uma vez, como a Rússia e na América do Norte também, nós temos a maior emissão per capita, porque eles têm os meios para comprar mais. Eles extraem muitos recursos. São países que produzem energia. E dessa forma eles emitem bastante dióxido de carbono. E aí temos que olhar as emissões de CO2 que estão incorporadas no comércio. Eu me lembro de dar uma apresentação na China, na indústria de moda. Eu falei que a indústria de moda, a indústria têxtil, é a segunda maior poluente depois de petróleo e gás. E tinha uma pessoa, uma autoridade da Associação de Indústrias Têxteis,
Ele falou, bom, nós estamos produzindo todo esse tecido, todas essas roupas, mas não é tudo para nós estamos exportando também. Então, os consumidores deveriam segurar o fardo no aumento das emissões. Então, a última imagem é a emissão incorporada no comércio, em vez daquela emissão causada pela produção. Os países de renda mais alta, como eu falei, eles consumem muito mais, porque tem uma renda um pouco maior, e as emissões são associadas ao alto nível de consumo. Então, nós temos o mesmo conjunto de dados que pode ser apresentado de maneiras diferentes para criar imagens inteiramente diferentes. A minha mensagem aqui é, da próxima vez que você ler alguma informação climática, seja mais crítico com essa informação. Faça perguntas. Senão pode ser muito confuso ou pode ser enganoso para os tomadores de decisão. Hoje em dia, o mundo é ilustrado em números, mas os números podem ser apresentados de maneiras diferentes. E isso pode causar grandes implicações. Nós olhamos aqui a pegada de carbono a nível municipal, eu já falei um pouco sobre isso. Nós temos alguma cidade aqui do Brasil? Não. Então vamos olhar Nova York. A pegada per capita é 17,1, mais ou menos 5,5, que é o nosso desvio padrão. Isso nos dá uma confiança, um intervalo de confiança de 67%. Então, para colocar uma linguagem mais leiga, o CO2 per capita de Nova York fica entre 11,6 e 22,6. Nosso intervalo de confiança é de 60%. Nós temos 60% de confiança de que as emissões estão dentro dessa variação, de 11 a 22. Somente 60% de confiança. E se a gente multiplicar por 2, que é 11, então 17 menos 11 é 6. Agora nós temos 95% de confiança de que o nível de CO2 per capita de Nova York está entre 6 e 28. Essa é uma variação enorme, né? Não é significativa. É quase como dizer que eu tenho quase certeza que a emissão de CO2 per capita na cidade vai de 0 até 30. E essa é a realidade que a gente enfrenta, essa estimativa de pegada de carbono, que foi feita pela carbonfootprints.info. Se nós olharmos outras organizações, nós podemos ter números completamente diferentes. Então, tem várias incertezas associadas com dados climáticos e dados de sustentabilidade. Mais algumas informações. Nós temos, para 70 ODS, nós temos, para 17 ODS, nós temos 130 metas da camada 1 e 97 metas da camada 2. Os indicadores da camada 1 frequentemente são produzidos em 50% do país. Então, 50% dos 200 países nas Nações Unidas produzem dados sólidos sobre esses ODS. Já os indicadores na camada 2 não têm dados. Vamos esquecer eles. Eles são conceitos bons, nós concordamos com eles, mas não tem dados para suportar, para poder apoiar esses ODS. Amanhã vocês vão ter uma palestra um pouco mais detalhada sobre isso. Todos concordam que a mudança climática e a sustentabilidade são muito importantes. Nós estamos em sintonia com esses conceitos, mas precisamos de alguns modelos. Senão a gente vai concordar em princípio, mas não tem nada que a gente possa fazer na prática. A menos que nós tenhamos tenhamos evidências e dados. Essa é uma grande questão relacionada a dados. E esse gráfico aqui
é de 2023. A ONU ela produz um relatório de progresso dos 17 ODS. Esse é o relatório de 2023. Vamos olhar o número 11, que é o que fala sobre cidades. Os indicadores verdes. O verde é mais ou menos 10%, né, dos indicadores. Então, 10% dos ODS estão sendo respeitados, estão tendo as suas metas alcançadas. Se for amarelo, o progresso é mais ou menos, mas precisa de aceleração. O vermelho está estagnado em regressão e o cinza não tem dados suficientes. Para as metas no nosso objetivo, os objetivos da nossa meta número 11, nós temos dados para risco de desastres, política de gestão de risco de desastres. Todos os outros, nós temos pouco avanço ou não temos dado nenhum. Em relação a linhas do tempo, a mudança climática é bem importante, então você pode ver que os dados mais recentes disponíveis são de 2013 a 2015. Esse foi o relatório de progresso de 2021. No relatório de progresso de 2023, nós temos dados climáticos de 6 anos atrás, e isso acontece com muitos países. Isso não acontece para todos os indicadores, e sim uma pequena porcentagem dos indicadores. Em 6 países, nós temos alguns dados climáticos e eles são de 6 anos atrás. Então, essa é a realidade a nível de país. Quando eles fazem esse relatório de progresso, eles disseram que o melhor tipo de dado que nós temos, ele tem 2 anos de atraso. E a pessoa, o relator da ONU que fez esse relatório de progresso ficou chocado. Nós precisamos de dados na hora de tomar decisões, mas essa é a realidade, não há informação. Nós todos concordamos em ideologia, mas o que isso realmente significa a nível organizacional? A nível mais granular, municipal, estadual, tem menos informações ainda. Então, esse é um problema muito sério. Para 5 dos 17 objetivos, menos da metade dos 193 países ou áreas têm dados comparáveis internacionais. Quando nós olhamos os 17 objetivos, a ONU diz que eles são igualmente importantes. Não existe como substituir um ou outro. Mas perguntando às pessoas, as prioridades delas podem ser bem diferentes. Dos 17 objetivos, nós fizemos uma pesquisa que incluiu 7 milhões de pessoas de 194 países. Os respondentes escolheram 6 das possíveis questões nos ODS que fariam a diferença para a vida deles. Os respondentes vêm predominantemente de países em desenvolvimento, 70%, 51% eram homens, 48% mulheres, 43% eram formados no ensino médio e 77% tinham menos de 30 anos. E qual que vocês acham que foi o menos importante dos 17 ODS? Quais que as pessoas escolheram como menos importante? E o mais importante? O 17? Eu acho que 17 é paz e parceria. Qual que é o mais importante para vocês? Qual que é o 7? Energia para todos? Ok. Não é tão ruim assim. Boa educação, melhor cuidados para a saúde. E o que é mais surpreendente é que as mudanças climáticas estavam em último. Você educa as pessoas, esse é o gap da educação, certo? Pode haver alguns problemas com a ciência, não é? Mas o maior problema é a educação, porque claramente, especialmente para as pessoas dos países de desenvolvimento, eles não acham que a mudança do clima é um grande problema na vida deles, porque está bem distante. Eu vejo números da China, por exemplo, eles estavam falando sobre
Isso é uma ironia, pelo menos para mim. Antes do Acordo de Paris, em torno de 2010, o argumento oficial da China é que os Estados Unidos estavam usando a mudança do clima como um hoax para conter o desenvolvimento da China. E você ouve a mesma coisa dos Estados Unidos, que a China está usando a mudança do clima como um hoax para que a América não seja grande novamente. Então é uma ironia bastante grande, não é? Então o problema com isso é que a gente sabe que na China a gente não está comprando muito essa ideia de mudança do clima porque está muito distante das nossas vidas. Um dia vai mudar por causa da poluição do ar, não por causa da mudança do clima, porque a poluição do ar vai ser tão severa, porque a gente olha a lista das cidades que vão ser mais afetadas pela poluição do ar, e a maior parte delas vem da China. E é aí que as pessoas têm um medo do problema ambiental, que vai de fato afetar as suas vidas e suas condições de vida e de trabalho. Só aí o país começa a agir. Agora eles estão bem proativos, mas as atividades de mudança do clima na China estão liderando todas as áreas, construindo painéis solares e agora rodovias sustentáveis, e são bem agressivas agora, mas eles mudaram por causa da poluição do ar. Então, os benefícios de mudanças climáticas, elas acabam sendo um efeito colateral na luta contra a poluição. Então, se houver uma questão ambiental mais local que a gente possa focar, elas vão ter um impacto positivo em outras questões do clima. Então, essa é uma dica para o Brasil, né? No Brasil, a gente pode investir mais em transporte público para melhorar a vida das pessoas com transporte. E isso tem bons efeitos na mudança do clima. Porque se a gente focar na mudança do clima, talvez eles não façam. A gente tem que pensar no problema das pessoas, temos que pensar nas sinergias e nos co-benefícios entre a questão global do clima e as questões locais. Isso é muito importante para pensar no nível das cidades e com os nossos esforços educacionais. Eu só tenho 1 minuto? Esse aqui é um estudo de caso para a China, primeiramente, mas fizemos comparações com outras cidades do mundo e eu pensei em mostrar para vocês. Isso começou em 2017 com alguns parceiros na China. E desenvolvemos esse sistema de mensuração que captura uma série de aspectos de desenvolvimento sustentável. Eu uso sobre essa palavra de desenvolvimento sustentável em vez de falar de sustentabilidade como falam nos Estados Unidos, né? Então, temos o desenvolvimento econômico com o crescimento do PIB, o valor adicionado ao setor de serviço, temos a taxa de desemprego, os gastos em tecnologia e ciência, temos o crescimento do PIB, temos emissões e consumo e emissões, recursos ambientais, bem-estar social e sustento e gestão ambiental. São as principais categorias aqui. Fizemos então um ranking baseado... Posso voltar um pouquinho? Fizemos então um ranking baseado nesses 24 indicadores. E essa aqui, então, é o resultado. Quanto mais verde, mais alto no ranking. Inicialmente, a gente ranqueou 100 cidades de nível médio para cima e nós expandimos para 110 cidades com representantes de cada uma das áreas. Então, a gente observava a população da província
Se a província for 5% da população total, então a gente vai pegar 5 cidades daquela província para ser representativo, pelo menos em termos de população. E também queríamos incluir cidades de diversas partes da China, geograficamente inclusivas. Então, temos esse grande espaço aqui porque há menos pessoas ali. Então, temos apenas 2 milhões de pessoas nessa região, por exemplo. As regiões que têm mais cidades é porque tinham dados. Todos esses indicadores, os ODS, como a gente já falou antes, é difícil achar indicadores para eles. Então, essas cidades na costa são economicamente mais desenvolvidas, então tem mais capacidade de coletar dados. As outras cidades talvez não tenham recursos para coletar todas essas informações de uma maneira oportuna. Essa é outra questão. Eu vou passar pelas partes técnicas direto, então é baseado no ranking, vou pular isso aqui. Isso também é muito complicado. Eu faço isso com os meus alunos, que é outro tipo de público, né? Eu vou só explicar isso aqui um pouquinho. Eu acho que a parte inovadora que eu quero partilhar com vocês sobre esse sistema é essa metodologia de pesos. Então, a gente pegou 5 anos de dados, dos últimos 5 anos, e se a variação for pequena, então a gente dá um peso maior. Então, quando você faz esse tipo de ranking, os pesos são decididos por especialistas. Por exemplo, no desenvolvimento sustentável, há dados econômicos, sociais e ambientais. Então, vamos dar um peso para a parte ambiental, por exemplo, 30% para cada um, social e etc. Então, essa é uma abordagem de cima para baixo. E os especialistas é que vão dizer qual o peso de acordo com os aspectos da sustentabilidade. A gente não fez isso. O que a gente fez foi pegar os indicadores dos últimos 5 anos e, se há mais variação, vamos dar um peso mais baixo. Se tiver uma variação maior, a gente vai dar mais peso. Então, aqui no crescimento do PIB, você pode ver a maior parte das cidades que estão dentro de uma faixa bem estreita. Então, a taxa de crescimento do PIB está entre 2,5% e 4,5%, que seria algo bem estreito. E a maior parte das cidades estão aqui nessa faixa. O que acontece é que, se a gente melhorar só um pouquinho, por exemplo, nesse ano o Rio de Janeiro cresça na economia em 2,5%. Então, um mero aumento de 0,1 pode aumentar a posição do ranking em 20 lugares. Então, a sustentabilidade deveria ser julgada com diferenças tão pequenas. É como uma corrida de 100 metros. A menos que você seja o Usain Bolt, que é sempre o primeiro todas as vezes, os outros corredores, eles vão ter, então, seus rankings sendo embaralhados a cada corrida. E temos um recorde que tem uma separação de 0,01 segundos. Então, se nosso objetivo é medir o potencial dos seres humanos, ou que seja, essa diferença de 0,01, ela é de fato significativa na escala de medida do potencial humano? Provavelmente não, né? Então, para medir a sustentabilidade, essas pequenas diferenças não são significativas. A gente tenta enfatizar uma mudança sustentável, um crescimento sustentável, não uma diferença idiosincrática. Então, quando as cidades são separadas por pequenas diferenças, então a gente vai descontar esses indicadores e vai dar um peso menor, porque senão o ranking vai ser muito volátil. Você não deveria ter essas mudanças dramáticas de ranking de um momento para outro. Então, a gente está pensando em ações políticas que são significativas, que tragam uma mudança sustentável. Dados de coleta ou então uma política cujos dados que vão estar nesse ano, não no ano que vem, então não é significativo.
A gente tem que fazer esforços para melhorar a nossa performance, para ter os indicadores crescendo. Então, pense nisso. Essas pequenas diferenças não significam muito nesse grande esquema das coisas. Por exemplo, estamos falando do potencial humano, então essa diferença não é tão grande. Pode ser só para aquela pequena competição, mas não para o mundo todo. Então, a gente trouxe essa abordagem para essa contagem da sustentabilidade. Essa seria a grande inovação do nosso sistema de medidas. Eu vou pular, então, essas partes aqui para poupar algum tempo. Esse ponto é importante. Quando temos muitos indicadores, temos que agregá-los, adicioná-los. Há duas maneiras de fazer isso. Uma que seria uma média aritmética, onde você adiciona os indicadores e divide pelo número de indicadores. Se você fizer isso, você assume que eles são independentes. Então, supõe isso, né? Então, x1 é menor e x2 é maior, então o aumento do x2 pode compensar a performance ruim de x1, se eu estou simplesmente somando. Então, ou você faz uma média geométrica, você multiplica todos os indicadores e faz então a raiz de n deles. Se os indicadores que você pensa são relacionados uns com os outros, você pega então essa segunda abordagem, que é a média geométrica. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano usa essa abordagem aqui, de média geométrica, porque os indicadores são correlacionados. Com sustentabilidade, também acontece isso. Os indicadores são correlacionados. Se você tem um bom crescimento econômico, você provavelmente vai melhorar também a sua questão social. Não é que você vai crescer economicamente e não liga mais para o ambiente. A gente pensa de uma maneira holística, a gente tenta melhorar todos os aspectos. Então, tecnicamente, a gente deveria usar a segunda abordagem da média geométrica em vez da média aritmética. Se a gente fizer isso, esse é o ranking em azul, produzido pela abordagem da média geométrica. Em branco aqui nós temos as médias aritméticas. Então, se você observa o número 6, Nanjing, no ranking de sustentabilidade, número 5, se você usar Pequim, ela é sexto com o primeiro ranking com a média aritmética e 29 para a média geométrica. Então, essas questões de sustentabilidade podem trazer muitas diferenças entre a média aritmética e geométrica. Por exemplo, no Rio e São Paulo, se você fizer um ranking sobre crescimento econômico, eles vão estar lá em cima, né? Mas pode haver outras áreas sobre desigualdade de renda e acesso à moradia, pode ter, então, indicadores muito diferentes. Se você faz essa abordagem geométrica, você vai ter São Paulo e Rio no ranking, bem baixo no ranking, porque pode haver um grande impacto dos indicadores que estão com um desempenho mais baixo. Nós comparamos algumas das cidades globais. A gente não fez com Rio e São Paulo, só com São Paulo. E a gente tem aqui a taxa de crescimento do PIB de 2021, logo saindo da Covid. Nova York é o número 1. São Paulo tem 6,62 e todas as cidades tiveram um crescimento positivo, porque antes elas estavam fechadas por causa da Covid. Agora temos a taxa, tem o valor agregado do setor de serviço, agora temos a taxa de desemprego. Aqui também, por causa da Covid, a gente teve um aumento muito grande, porque acabamos de sair da Covid. Então, a área de rodovias, que é uma área importante, a Hong Kong tem muita gente, Cairo também. Então, em termos de área construída de rodovias, temos esse ranking aqui. Temos o índice de
da acessibilidade de residências. Hong Kong, as casas são mais caras. São Paulo é ponto 2, também não é muito bom nesse ranking. Nova York ainda dá para pagar, depende da medida. Acho que muitas das áreas vizinhas são incluídas aqui. Se a gente falar sobre Manhattan, é claro que o preço seria muito mais alto. E muitas pessoas também alugam, elas não são propriedades. Isso também tem um efeito aqui. Temos o índice de professores por estudante. Em São Paulo, a gente tem que tomar conta da educação, e no Brasil como em geral. Então, aqui temos 1,24, não é muito bom. Temos que expandir mais a educação, obviamente. População, o espaço verde urbano. Vejo bastante espaço verde aqui. E também depende da medida. Aqui em São Paulo temos bem baixo, apesar de termos bastante parques, muitas árvores, mas é medido de maneira diferente. E muitas vezes, quando você fala em áreas verdes, você inclui os parques, etc. Mas em Nova York, eles falam mais sobre a cobertura das estradas, né, das ruas. Aí você não conta os parques. Então, você tem que ser crítico quando você lê os números e tem que fazer as perguntas certas. Qualidade do ar. A China estava com uma qualidade do ar muito ruim, agora estamos mais otimistas, estamos melhorando em termos de qualidade do ar. Isso também acontece na Índia e Bangladesh. E a gente, então, fez um trabalho nas últimas décadas para isso. Consumo de água e consumo de energia. Os países de desenvolvimento têm um setor de manufatura bem grande, então vocês têm que consumir mais energia e água. Vocês se forem mais intensos em serviços, então o consumo de energia não é tão alto. Mas se for baseado no consumo, você vai ter figuras diferentes. Tratamento de esgoto estão indo bem. Temos também a taxa de tratamento de resíduos inofensivos domésticos. Vou pular aqui porque não estamos com muito tempo. Eu acho que é isso, é tudo que eu gostaria de dizer para vocês. Tem perguntas? Muito obrigada.